Depois de 4 anos que o Bitcoin ele formou seu fundo e ele está subindo e entregando seu bull market, agora a grande altcoin season ela vai acontecer. Aquele momento onde as altcoins chegam a subir 1000%, onde a gente tem aqueles bons projetinhos, sabe aquela plataforma de DeFi que tem o maior TVL travado? Então, nesse momento é quando ela vai subir 2000%. E você, eu e todo mundo que está aqui nessa internet assistindo um vídeo no YouTube, iremos ficar milionário, iremos realizar o nosso sonho, comprar aquela Ferrari, aquela mansão ou até mesmo um iate, não é mesmo? Bom, porque a grande altcoin season ela vai começar. Olha só, você já deve estar cansado de escutar isso daqui, ou pior, você já deve estar cansado de cair nessa história da grande altcoin season. Entenda, meu caro, esse ciclo está sendo completamente diferente. E 4 anos já se passaram para que você entenda que essa performance das altcoins ela não vai acontecer. E a diferença que tem nesse ciclo para essa performance das altcoins não acontecer é exatamente o fato da gente estar vivenciando um ciclo de contração monetária. O ciclo passado a gente vivenciou um ciclo de expansão monetária. Essa é a diferença entre ter a grande altcoin season e não ter a grande altcoin season. E eu estou falando isso para você porque a gente está tendo um rally de alta no Bitcoin, nas altcoins, e muitas pessoas não irão vender, não irão realizar as suas posições, porque elas vão acreditar novamente na grande altcoin season. Na análise de hoje, eu vou te mostrar exatamente como que eu estou olhando para o mercado nesse momento e o porquê que eu já estou planejando vendas das minhas posições. A gente vai olhar para dados para que eu possa te explicar tudo isso, beleza? Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, nos últimos dias o sentimento ele melhorou muito, tá? A gente vivenciou um longo período ali de região de medo e extremo medo, agora a gente voltou para um sentimento neutro. Isso daqui acaba sendo péssimo ainda para longo prazo, mas a gente tem que considerar que no curto prazo isso daqui traz um sentimento um pouco melhor. As pessoas voltam a investir e ficar um pouco mais confiantes. Só que sempre que você pegar um indicador, tenta analisar o comportamento dos ciclos passados na mesma fase que você se encontra. Como nós estamos em fase de bear market profundo, a gente tem que analisar um bear market profundo, não analisar um bull market, por exemplo. E olha só, quando a gente analisa o bear market passado, a gente sabe que houve um belo de um rally em janeiro de 2022, que Bitcoin saiu ali dos 35 mil dólares de fechamento, voltou para uns 44 mil dólares, depois voltou ali 37, e a gente ficou em um bom rally aqui. Esse rally entregou altos resultados, e veja que o comportamento do sentimento foi exatamente esse. A gente cai, fica um longo período em região de medo, extremo medo, depois o sentimento ele volta a ficar positivo. Na verdade, volta em região neutra aqui, tá? Não pode falar positivo porque seria região verde e azul aqui em cima. Mas a gente tem que entender que isso daqui pode ser sentimentos de final de rally de bear market, tá? Então, toma cuidado porque a gente pode estar sim no final de um rally. Mas esse sentimento positivo, ele acaba fazendo com que fluxos de ETFs voltem a ser positivos também. E os ETFs são constituídos totalmente pelo varejo e não por institucional. E a gente sabe que esse varejo, ele sempre acompanha esse sentimento. Ele tem muito medo, muito pânico também, ele acaba vendendo nesses momentos. Quando a gente tem euforia, ele acaba comprando. É só você olhar para esse gráfico e você vai ver que as maiores compras, elas aconteceram em região de topo e as maiores vendas, elas acontecem também em regiões de fundo, porque claramente é o varejo. Mas isso daqui acaba sendo um fluxo positivo de dinheiro entrando dentro do mercado cripto. Investidores mais antigos do Bitcoin, eles pararam de distribuir, e isso daqui faz com que a gente diminua a pressão de venda. Poxa, se o sentimento está voltando a ficar positivo, se ETFs estão comprando, se grandes investidores estão diminuindo as suas vendas, significa que as coisas elas estão melhorando. Estamos em um cenário 100% favorável? Obviamente que não, mas estamos sim melhorando as coisas no curto prazo. Isso abre margem para que a gente tenha um rally, e aqui abre margem para que a gente fique exposto no mercado, obviamente que de uma maneira estratégica, porque saiba, a alta ela não é infinita e a queda ela também não é infinita, ou seja, o mercado ele anda em ondas e não em linha reta. Quando a gente está em um bear market, significa que as ondas de baixa elas serão mais intensas do que as ondas de alta.
Quando nós estamos em bull market, significa que as ondas de alta elas são mais intensas do que as ondas de baixa. Por exemplo, bear market é quando a queda ela te dá muito medo, ela é bem acentuada ali, e aí a gente acaba tendo uma alta que não traz tanto lucro assim para as pessoas. O bull market ele é exatamente o oposto. E bom, quando a gente olha para o momento que nós estamos vivenciando, hoje eu, Guitelli, sou um trader e não uma pessoa que vai holdar os ativos. Já expliquei para você que eu vou holdar os ativos somente quando a gente voltar dentro de fase de capitulação. E bom, para a gente tradar os ativos, o que a gente precisa entender sempre no curto prazo é se o preço está caro ou se o preço está barato. E essa linha vermelha aqui, ela sempre dita como que está o preço do Bitcoin. Linha verde aqui em cima vai mostrar as regiões de preço caro. Entre a linha dourada, aqui são as regiões de preço barato, quando nós estamos em uma tendência de alta mais vigente. Veja que a gente não vem muito abaixo da linha dourada, mas quando nós estamos em bear market profundos, a gente chega a buscar a linha roxa, porque a queda ela é mais intensa. Bom, a região que nós estamos hoje é a linha verde, região de preço caro para todo mundo que está tradando o ativo, para todo mundo que está comprando e vendendo o ativo dentro das ondas de altas e ondas de baixa. E aqui, quando a gente chega em regiões de preço caro, é onde a gente já deve começar a trabalhar com estratégias de preservação das nossas posições que nós temos, as posições que elas estão no lucro, porque olha só, o mercado muitas das vezes ele não vai entregar aquele resultado que você quer. Eu sei que quando você abre uma operação em Bitcoin, em uma shitcoin, em qualquer ativo que você tem um resultado em específico, seja 50% de alta, 100% de alta, 10% de alta. O mercado ele nunca vai entregar aquilo que você quer, ele vai entregar menos. E aqui está uma grande sacada. Muitas pessoas elas não fazem dinheiro dentro do mercado financeiro porque enquanto não atingir aquilo que ela quer, ela não sai do jogo. Ou pior, muitas das vezes vai atingir aquilo que ela quer, só que ela vai querer um pouco mais ainda, isso se chama ganância. O que você tem que entender, e a grande sacada, é que quando o mercado ele te entregar alguma coisa, você já tem que honrar aquilo que ele te entregou, ou seja, você já tem que aprender a preservar aquilo que ele te entregou para que você não devolva. Tem muitas pessoas que elas são ou eu ganho tudo, ou eu prefiro não ganhar nada. Eu, Guitelis, não sou assim. Eu prefiro ir ganhando de pouco em pouco do que ficar com essa visão de ganhar tudo de uma vez. Porque eu sei que se eu ficar repetindo isso ao longo do tempo, de pouquinho em pouquinho, eu vou enriquecendo e de uma maneira mais sólida, em vez de eu estar buscando aquela tacada perfeita que já vai me entregar os altos resultados, saca? Essa é a diferença de você construir um castelo de areia e um castelo de pedra. Castelo de pedra, meu caro, dá trabalho e é pedra após pedra, vai levar muito tempo para você construir isso daqui. Castelo de areia, você levanta isso daqui rapidinho, só que você sabe quem é que vai perdurar ao longo do tempo, não é mesmo? Escolha qual que é a sua jornada como investidor. Você está jogando aqui para atingir a sua liberdade financeira ou para brincar de investimentos? Para falar para seus amigos que você é um trader? Para falar para seus amigos que você investe em cripto? Cara, se você está jogando esse jogo para realmente mudar de vida, atingir a sua liberdade financeira, é um jogo totalmente de patrimônio, jogo de longo prazo. Vai levar o resto da sua vida nesse jogo, porque isso é uma profissão. Vai passar 10 anos, 20, 30, 50 anos, você ainda continuará investindo, amadurecendo, aperfeiçoando as suas técnicas. Afinal de contas, isso é uma profissão, beleza? Bom, como a gente está dentro dessa região verde aqui eu já entro com estratégias de preservação patrimonial dentro da carteira Rumo ao Milhão. Por que eu vou entrar com essas estratégias de preservação patrimonial? Porque a carteira Rumo ao Milhão ela está em all-time high. Nós batemos 51 mil dólares na data de ontem e aqui eu já preciso começar a preservar esse patrimônio. Lembre-se, Bitcoin bateu o topo histórico no dia 6 de outubro, onde a carteira Rumo ao Milhão ela tinha ali 43 mil dólares e a gente está furando ali a marca dos 51 mil dólares. Muito gratificante ver o patrimônio subindo enquanto o Bitcoin está em bear markets profundos. Bom, além da gente saber que estamos em região de preço caro, a gente faz uma análise no price action para entender em qual ponto nós estamos. Excelente, na data de ontem a gente rompeu aqui aquele triângulo simétrico, fez o pullback, ótimo, só que nós estamos entrando com o RSI em região de sobrecompra. Aqui a gente tem que ter muita atenção. O preço está formando um topo mais alto que o topo anterior, enquanto o RSI ele já está formando um topo mais baixo que o topo anterior.
houve um aumento de volume muito drástico nesses 2 últimos candles que nós tivemos aqui. Isso daqui são sinais de que muitas posições foram trocadas de mão exatamente aqui em cima, quando o mercado está em região de sobrecompra. Ou seja, a gente tem que ficar bem atento pelas pessoas que compraram as posições aqui em cima. Porque essas pessoas, elas podem causar o panic sell e elas podem fazer com que o pullback ele seja bem acentuado. Aqui é simplesmente trabalhar com preservação patrimonial. Gui, eu posso entrar aqui dentro dessa região porque eu cheguei atrasado dentro do mercado, porque eu te conheci ontem ou porque eu descobri o Bitcoin na data de hoje. Aqui é uma região de entrada? Obviamente que não, cara. Se você está fora dessas movimentações, não entre agora. Mas Bitcoin pode subir até os 100 mil dólares. Mas eu posso sim, tudo isso pode acontecer. Mas você está jogando uma moeda para o alto, escolhendo cara ou coroa para saber se compra ou se vende. Sorte total. Aqui não é região de entrada. Recentemente nós tivemos pontos de entrada e eu te informei que eu estava tomando decisões de entrada dentro da carteira rumo ao milhão. Compras nos 90 mil dólares, quando a gente estava onde? Em região de suporte, ou seja, as compras elas foram feitas aqui atrás. Agora a gente já está buscando preservação patrimonial, não realização ainda, mas já proteção já das operações. Bom, Solana está formando um padrão gráfico que é muito chato e ela está respeitando esse padrão gráfico já faz dias. A gente já tem 3 vezes o ativo tocando a base dessa cunha e 3 vezes tocando também ali o topo dessa cunha ascendente. Padrão com maior probabilidade de romper para baixo. Obviamente que a gente pode ficar mais tempo ainda lateralizando dentro dessa cunha, não é certeza que haverá o rompimento para baixo, lembre-se que ouro teve o mesmo padrão e rompeu para cima, não é 100% de assertividade, nenhum padrão gráfico, mas isso daqui é um sinal negativo, porque se Solana respeitar essa cunha e fizer o rompimento para baixo, significa que o mercado cripto ele não está com tanto apetite assim, pode ser que a gente veja queda até mesmo no Bitcoin. Isso daqui é bem negativo. Fique ligado nas suas posições, tanto em Solana quanto em Bitcoin também. Bom, quando a gente olha no consolidado, a demanda ainda é bem negativa, tá? Então toma muito cuidado porque nós ainda estamos em bear markets profundos. Saiba proteger, saiba realizar, saiba aproveitar essa movimentação de alta que o mercado te entregou nos últimos dias. Estamos falando de 10% em alta no Bitcoin. Se a gente vivenciar um bear market profundo e conseguir lucrar de 10 em 10% nos rallies de alta que nós temos, isso daqui já está excelente. Já é o suficiente para a gente ver Bitcoin caindo de 120 mil dólares, 125 mil dólares, batendo 80 mil dólares e a sua carteira saindo de 42 mil dólares para 51 mil dólares. Olha que louco. Porque você está simplesmente tradando os ativos, buscando oportunidades e entendendo essas realizações que elas podem acontecer com o curto prazo ali. Você não precisa simplesmente comprar Bitcoin e holdar para daqui 4 anos você realizar o seu lucro. Isso daí a gente só faz quando estamos em fase de capitulação cíclica. Bom, e o porquê que eu chamo um pouco da sua atenção em relação a essa demanda e falando que Bitcoin ainda continua em bear markets profundos? Solana está formando padrões gráficos ali bem críticos. A gente sabe que o S&P 500 ele ainda está em máxima histórica. Vamos puxar o S&P 500 aqui. A gente ainda sabe que ele está em máxima histórica, só que ele está formando uma cunha ascendente também, um padrão bem bearish para esse ativo. E entenda que romper máxima histórica que aconteceu no dia 25 de dezembro, romper na máxima histórica de outubro, não dando continuidade, é negativo. Rompendo mais uma vez, não dando continuidade, é negativo. Isso significa que o mercado está precisando de muito esforço para ele conseguir fazer uma máxima histórica. Toma cuidado com o S&P 500, porque se a gente analisar as próprias empresas que estão atreladas ao S&P 500, a gente vai ver que as empresas elas estão bem bearish mesmo. Olha só, a Microsoft está em tendência de baixa, ela reverteu a sua tendência dentro de gráficos de 4 horas, ela está revertendo a sua tendência dentro de gráfico diário. Toma muito cuidado, porque Microsoft é muito relevante dentro do S&P 500. Olha esse topo aqui, ó, que bizarro que nós tivemos. Além disso, a gente olha para outras empresas também, Meta,
em movimento de bear markets revertendo sua tendência, apenas Nvidia e Apple ali ainda seguem tendência de alta, mas quando a gente olha para esses ativos, a gente vê uma região de dificuldade de rompimento. Por exemplo, Nvidia está dentro da mesma região que ela esteve em julho de 2025. Quem está rodando o ativo de lá para cá sabe que não tem lucro, simplesmente no 0 a 0. Apple ali também, ela conseguiu romper a sua máxima histórica, tá? Só que ela está voltando dentro dessa região. Ela precisa se segurar dentro dessa região, não pode perder essa região aqui, porque senão a gente vai ver esses ativos forçando com que o S&P 500 ele venha mais ainda para baixo. E esse jogo de fazer dinheiro dentro dos mercados financeiros é um jogo onde você avalia vários dados, entende quais são as probabilidades e toma uma decisão de maneira estratégica, sem amadorismo, cara. Sem acreditar em grande altcoin season, sem acreditar que aquele seu bom projetinho ele vai simplesmente explodir nesse momento. Entenda, existe um momento para tudo dentro do mercado. Nos últimos 4 anos, as pessoas que ficaram rodando bons projetinhos, elas estão com altos prejuízos acumulados, enquanto quem está sabendo surfar as tendências está fazendo muito mais dinheiro. Se a grande altcoin season ela começar daqui a alguns dias, a gente vai saber, porque as tendências de altas elas serão mantidas, elas serão preservadas e a gente pode surfar isso daí também. Por exemplo, nesse momento, a carteira rumo ao milhão ela está exposta dentro do mercado cripto. Ou seja, se a alta se estender, a gente estará exposto, mas se ela reverter, a gente está fora das nossas posições. Entenda, esse é um jogo de estratégia e não um jogo para achismo e amadorismo. Caso você queira copiar e colar todos os meus resultados, caso você queira que eu, Gui Teles, tome as decisões de compra e de venda para você, basta você entrar para a carteira rumo ao milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para essa página. Nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Assista esse vídeo, se dê a oportunidade de entender se a carteira rumo ao milhão faz sentido para você ou não. Esse é o patrimônio da carteira rumo ao milhão que eu mostro para os meus clientes dia após dia. Inclusive o patrimônio eu mostro até aqui para você dentro do canal do YouTube dia após dia. A prova de que a gente sabe fazer dinheiro dentro da carteira rumo ao milhão. Eu abro isso daqui para você mostrando, olha só, ontem a gente bateu 51 mil dólares e 600, agora a gente está com 50 e 800 porque o mercado voltou um pouco. Eu mostro para você transparência dia após dia. Imagina o que eu não mostro para os meus clientes. Eu não vou te entregar apenas um gráfico pizza falando para você invista 10% em Bitcoin, 30% em Ether e atualizar uma vez por semana. Não, eu te dou follow-up, acompanhamento, tem vídeo de gerenciamento da carteira, isso um acompanhamento de maneira transparente, beleza? Aqui abaixo nessa página eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Dessa maneira aqui, tudo que você precisa fazer é copiar e colar essas minhas decisões. Simples assim. Na tela do seu celular, como se eu, Gui Teles, tivesse o seu WhatsApp e mandasse uma mensagem para você falando, olha só, eu estou tomando uma decisão de compra nesse ativo. A estratégia é essa e eu vou vender ele nesse ponto. Quer estar junto comigo, copiando e colando os resultados? É isso que eu te mando na tela do seu celular. Bom, aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas, beleza? Eu vejo que o mercado, sim, ele entregou ótimas oportunidades, eu vejo que sim, as coisas elas estão melhorando, mas nós chegamos em uma região de preço caro. Aqui eu já vou trabalhar totalmente estratégico dentro da carteira rumo ao milhão, onde eu vou buscar sim por preservar aquilo que a gente lucrou nos últimos dias. Se você quiser estar junto comigo, sabe onde encontrar as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!